Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um hashtag Pergunte Pra Veri aqui no canal. Um quadro onde eu pego as principais perguntas que vocês me mandam lá no Instagram e respondo aqui para dar as respostas mais completas possíveis para você. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre finanças e ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo, porque todos os dias eu tô lá respondendo todas as dúvidas de vocês. Então, se você não me segue, é só ir lá no @economia diária para fazer isso. E se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever para não perder os vídeos novos toda semana. O Caio Pacheco perguntou: como os jovens devem agir com os primeiros salários, pois eu mesmo gastei demais? Caio, infelizmente, educação financeira não é um assunto abordado nas escolas, na faculdade, e os nossos pais também não ensinam, porque eles mesmos não tiveram educação financeira. Então, o que eu sugiro para todo mundo que está começando agora a trabalhar e quer aprender a organizar o salário? Eu recomendo a regra 50-30-20. Então, uma pizza aqui, pensa numa pizza, tá? 50% do seu salário, no máximo, vai para custos essenciais. Custos essenciais são o seu aluguel, conta de água, conta de luz, mercado, tudo aquilo que é essencial para a sua sobrevivência e que você não pode ficar sem. 30% dessa pizza vai para custos não essenciais. Então, o seu lazer, Uber, compras que você faz, tudo isso. E no mínimo, 20% vai para investimentos. A sua reserva de emergência, a sua aposentadoria, a viagem que você quer fazer. E essa pizza, obviamente, é o cenário ideal para todo mundo. Então, no exemplo, se você ganha R$1.000, R$500 no máximo vai para custos essenciais, 300 no máximo vai para custos não essenciais e pelo menos R$200 vai para o mundo dos investimentos. Peraí, mas é impossível separar R$1.000 dessa forma. Tudo bem, não tem problema. Esse aqui é o cenário ideal. Então, no resumo, você sabe que pelo menos 20% do seu salário você tem que ter como meta para começar a investir. Se hoje você não consegue esses 20%, não tem problema, começa com quanto você consegue. O mais importante é você ter o hábito de investir todos os meses. Vamos supor que você começou e você consegue poupar só R$100, 10% do quanto você ganha. Se você recebe um aumento, você consegue passar a investir mais a partir daquele momento. O mais importante é já começar a construir esse hábito, não importa o quanto você ganha hoje. A Ju Vendramini perguntou: ajuda para fazer planilha de gastos. Ju, aqui no link da descrição do vídeo tem uma planilha gratuita para você baixar e começar a preencher. Então, o mais importante das planilhas, tem várias prontas, inclusive baixa do Economia Diária, porque é a mais simples possível, mas o mais importante não é a planilha, porque se você só começar a anotar os seus gastos na planilha, a sua vida financeira não vai mudar. Porque pensa, você fica o mês inteiro anotando gastos, e aí chega no final do mês, você simplesmente chora porque você só viu o que gastou. Isso não funciona. Anotar gastos não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida financeira é acompanhar esses gastos e colocar a meta para cada categoria de investimentos. Nesse vídeo aqui eu falo mais sobre isso detalhadamente, mas vamos supor que você colocou R$400 de teto de gastos para iFood, tá? Por exemplo. E aí na primeira semana você viu que gastou R$200, já é metade da sua meta. E você descobriu isso porque acompanhou os seus gastos. Se você descobriu isso logo de cara, você tem tempo para mudar. Então na próxima semana você não pede, na outra você pede menos e você tem um plano de ação. Você não vai simplesmente ficar esperando o final do mês chegar para você ver o quanto gastou. A K_Bispo perguntou: quero um vídeo sobre renda extra para quem não tem muita criatividade. K, o seu desejo é uma ordem. Clica nesse vídeo aqui porque tem 10 dicas de renda extra para você começar hoje. O Breno H. Oliveira perguntou: você usa seguros? Como que você usa eles? Breno, eu uso sim seguros, principalmente seguro pessoal. Eu tenho na minha vida seguro de... Na minha vida eu tenho seguro de morte. Ops. Ficou meio estranha essa frase. Breno, eu tenho sim seguros, principalmente seguro pessoal, e eu acho importantíssimo para todo mundo. Se você ainda não atingiu sua independência financeira, você precisa sim ter um seguro, principalmente o seguro de acidentes. Agora, se você tem filho, você precisa sim de um seguro de vida, e eu acho necessário para absolutamente todo mundo. Eu tenho seguro de morte, seguro de acidentes, seguro de doenças graves, seguro funeral, eu tenho tudo. E eu acho muito importante sim para todo mundo. Inclusive, comenta aqui embaixo, você quer saber mais sobre
esse assunto de seguros? Porque eu percebo que é um assunto que a maioria das pessoas que são educadores financeiros, consultores financeiros, não falam sobre. A maioria das pessoas gosta de falar sobre investimentos, mas quando o assunto é risco, elas não falam sobre isso. Então comenta aqui, você quer que eu fale mais no canal? A Dayana BM perguntou: como começar a investir mesmo tendo dívidas? Dayana, muito importante a sua pergunta, tá? Se você tem dívidas e não tá sobrando nada para você mensalmente, o seu foco não deve ser os investimentos. O mundo dos investimentos é a cereja do bolo no seu planejamento financeiro. Não adianta nada você entender tudo sobre o mundo dos investimentos, mas não ter organização financeira. Para investir, você precisa ter dinheiro sobrando, porque o mundo dos investimentos vai potencializar o seu poder de poupança, que a gente chama, né? O valor que você poupa todos os meses. Então, se você não está nesse momento, volte algumas casas. Primeiro, você precisa se organizar financeiramente, quitar as suas dívidas, fazer dinheiro sobrar ou até fazer renda extra para ter mais dinheiro, e aí sim você está preparada para começar a investir. O Clayton FR perguntou: a reserva tem que estar em um lugar que supera a inflação? Qual que é esse lugar, socorro? Clayton, ótima pergunta. Quando eu falo sobre investimentos, eu falo que o mínimo aceitável, principalmente no médio e longo prazo, é superar a inflação. Se você não sabe o que é inflação, assiste esse vídeo aqui que eu falo mais sobre isso. Mas basicamente, tá? A inflação é o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, se hoje você vai no mercado com R$1.000, você compra um conjunto de coisas. No próximo ano, com os mesmos R$1.000, você vai comprar cada vez menos. E isso é muito importante no mundo dos investimentos. Imagina, você tá lá investindo todos os meses dedicado, só que o seu investimento não supera a inflação. E aí lá no futuro você acumulou R$1 milhão, só que não consegue comprar praticamente nada, porque o seu poder de compra não foi atualizado. Então essa sua preocupação é muito importante, porque significa que você entendeu o mínimo aceitável. Agora, a reserva de emergência é um investimento de curtíssimo prazo. E sendo um investimento de curtíssimo prazo, quais são os critérios? Ter liquidez diária, ou seja, ter fácil acesso, quando você precisar, você pode resgatar. Superar a poupança pelo menos, porque tem que render um pouco mais, senão você deixa lá mesmo. E tem que ser seguro. Você não pode perder esse dinheiro, ter o risco da instituição quebrar ou ter variação dentro do investimento mesmo. Tendo esses critérios, não existe nenhum investimento que supera a inflação e atende tudo isso, principalmente por causa da questão do risco. Quando você investe em alguma coisa que supera a inflação, normalmente ele tem variação ao longo do tempo. A sua reserva de emergência não pode ter isso. Então, por esse motivo, apenas a reserva no curto prazo não vai superar a inflação, mas ele precisa superar sempre o CDI. Se você não sabe o que é isso, clica nesse vídeo. Ren Pereira perguntou: a bolsa de valores para quem é iniciante vale a pena nos tempos de hoje? Eu vou dar aqui uma dica que provavelmente vai contra o que você acredita aí no mundo das finanças. Para quem é iniciante, eu não recomendo a bolsa de valores. Se você vai começar agora a investir, você não precisa começar pela renda variável e não é recomendado. Porque quando a gente é iniciante, nós temos medo, sabe? Principalmente medo de perder dinheiro. Na renda variável, você tem um risco muito maior de perder esse dinheiro, porque a renda é variável, ele vai variar muito ao longo dos dias. Pode ser que você invista R$1.000 e no dia seguinte tenha 500, ou tenha 1.200, ou tenha 900. E se você está começando agora, pode ser que você não aguente essa variação. Então o que eu recomendo começa pela reserva de emergência, Tesouro Selic basiquinho mesmo, e aí você vai evoluindo ao longo do tempo. Se você viu nesse vídeo alguma dúvida que seu amigo ou seu familiar tenha, pega o link e encaminha para ele, para que mais pessoas tenham educação financeira. E se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no Pergunta pra Veri, não esquece de me seguir lá no Instagram e mandar sua pergunta na caixinha, porque eu sempre respondo. Até o próximo vídeo.